tirar seus estigmas, um pouco da sua essência, pra transformar você em um combatente, onde você vai seguir ordens e tudo mais. Porque a gente às vezes tem uma visão muito romantizada do exército aqui no Brasil, exército e tudo mais. Mas o exército ele é feito pra combater em uma situação de guerra. Então você é treinado, teoricamente, para uma situação dessa. Então existem características desenvolvidas ali para você conseguir sair bem numa situação dessa. Então, seguir ordens, disciplina, hierarquia. Então você aprende algumas coisas que muitas vezes você não teve em casa. Então... Hoje nós temos um convidado super especial, o Douglas Costa, que é psicólogo, graduado em gestão de RH e pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. E ele vai começar falando como é que a gente se conheceu. Além de psicólogo clínico, ao longo dessa entrevista, você vai descobrir mais coisas sobre o Douglas, que é uma das pessoas que nos últimos tempos mais ampliou minha capacidade de pensar, de ampliar mesmo minha visão sobre mim mesmo, a minha visão sobre o mundo e, por que não dizer, sobre a cosmovisão. Então, para começar... Toca o sininho. Douglas, quem é você? Como é que a gente se conheceu? Ô Ari, é um prazer enorme. Primeiramente, gostaria de agradecer de estar sentado nessa cadeira, onde pessoas muito bacanas já passaram, inclusive o Vitor, muito bacana o podcast. E a gente se conheceu... Depois de uma saída minha desse mundo da startup, eu não pretendia voltar para esse mercado talvez mais corporativo, mas encontrei na Synapse, na SmartD, uma oportunidade muito bacana de entrar diretamente para a área da saúde e atingir diretamente a população. Então, eu sou o Douglas, como você mencionou, tenho 25 anos, venho de lá de São Bernardo do Campo, da periferia de São Bernardo do Campo, sou filho de 2 nordestinos e venho aí construindo essa carreira de gestão de recursos humanos, psicologia e ajudando as pessoas o máximo que eu posso. Então, a gente vai explorar a sua história hoje. É interessante que, assim, eu sinto que a gente se conheceu, então, na SmartD, né, uma startup criada dentro da Synapse. A Synapse tem essa iniciativa Synapse Lab. Se você está nos ouvindo e não sabe o que é a Synapse, é uma empresa que a gente fundou há 12 anos. E a sua chegada, Douglas, tinha essa intenção de você ser um coordenador de operação. Só que, de repente, o time todo, eu percebo que tem em você algo que traz estabilidade emocional. Então, antes da gente explorar a sua própria história, por que será que a sua chegada, você tem só 25 anos e as pessoas, é como se num mar de incerteza você fosse uma ilha de segurança. De onde vem isso, Douglas? Parece que você é muito mais velho que é. De onde que vem isso, cara? Ari, acho que um pouco vem da minha passagem no militarismo. Acho que desde muito cedo eu cresci muito rápido. Acho que as necessidades e a vida ela me cobrou muito e eu acabei tendo essa evolução talvez um pouco mais rápida que o normal. Eu costumo dizer que eu já nasci com 35 anos, eu tenho alma de velho, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de cadeira de balanço, rede, então é bem meu perfil. Mas tem essa passagem no exército, eu acho que a questão do apego das pessoas, de gostarem, eu acho que a gente vai entrar até nesse tema de saúde, a questão da empatia. Os profissionais de saúde, eles precisam ter um pouco de empatia. E durante a graduação de psicologia, a formação do psicólogo, a gente trabalha muito a questão da escuta. Então, assim, a principal característica do psicólogo é ter uma escuta empática. É saber escutar, ouvir as queixas ali do paciente para conseguir dar a melhor tratativa. Muitas vezes as pessoas precisam só falar e precisam de alguém para ouvir antes mesmo de julgar. E assim, né, Douglas, para acabar com os estereótipos, né? Você vê que a gente está tendo essa conversa aqui, tá no começo, e você já falou que passou pelo Exército. Sim. E ontem, nós vamos agora, desde o início dessa história, mas eu quero citar uma coisa. Ontem a gente estava no Cubo, né? Num ambiente de serendipidade, de muita inovação. E aí teve uma hora que eu olhei para você e falei assim, Douglas, mas você tá bem de ficar sem comer? Aí você me disse, Ari, eu já passei pelo Exército. Sim. Mas vamos do início, então nossos ouvintes vão falar assim, que história é essa? Douglas, eu gosto muito de usar a perspectiva dos setênios, né? Que é pensar nesses ciclos de vida.
E, de certa forma, contando a sua história, outras pessoas aqui podem se identificar, podem ampliar a consciência. Então vamos lá. 0 a 7 anos, como é que é essa primeira etapa da sua vida, ainda que você já tenha nascido com o Alba de 35, sim, né? sim. Só para dar um contexto antes, é legal falar um pouquinho dos meus pais para entender um pouquinho do contexto de onde eu venho. Meus pais vieram do Nordeste para tentar a vida aqui, como todo bom nordestino há um tempo atrás, então veio para São Bernardo, acabaram se casando e começando totalmente do zero. Então, desde muito novo, a gente nasceu na periferia de São Bernardo do Campo, me criei ali na periferia. Por conta dos meus pais trabalharem bastante para conseguir trazer uma vida digna, uma vida de qualidade, eles trabalhavam muito à noite e tudo mais. Então, eu morava bem próximo à minha avó, acabei sendo criado boa parte por meu avô e pela minha avó. Aí compartilhava um pouco, ficava um pouco em casa, um pouco na minha avó, porque era bem próximo. Então, aquela questão de avô e de avó maternal bem bacana. Soltei muito pipa na minha infância, joguei muita bola na rua. Eita. Então, acho que como todo jovem, até os 14 anos foi isso. Brincando, se divertindo, estudando, que minha mãe foi uma pessoa que sempre me cobrou muito. Ela sempre falava, meu filho, a caneta ela é mais leve do que uma pá. Então, assim, acho que pelo contexto difícil deles, eles sempre me moldaram pra estude pra você não passar o que eu passo hoje, sabe? Perfeito. Então tem esse aspecto. E foi assim, acho que até os 14 anos. Vida de pré-adolescente, jovem. Então vamos lá. Claro. Porque aqui tem uma ampliação de consciência pra gente fazer. A gente, quando chega em São Paulo, eu também mudei para São Paulo com a família em agosto de 2020, apesar de vir há muito tempo, né? O papai e o tio Cido, aos 14 anos, papai eu sou Ariovaldo, porque Júnior, né? Sim. Ele era o Ado, e o tio Cido era o Adão. E, mano, os dois andavam aí por São Paulo e tal. Meu pai era muito rigoroso com carregar documento, ele tomava muita dura da polícia no caminho. E aí, Douglas, queria que você comentasse um pouquinho disso que é, assim, vir para São Paulo, né? Porque, às vezes, eu acho que rola até um certo preconceito, sabe? O cara veio num pau de arara, veio do Nordeste, veio de onde? Então, assim, essa primeira etapa da sua vida, eu queria saber como é que você fez, porque tem pessoas que ficam presas nisso, né? E eu gosto muito de referenciar, por exemplo, Gilberto Gil, que num documentário recente, ele mostra o seguinte, um monte de gente com essa conversa de racismo, de coisa, parece que tem pessoas que isso não as atinge, elas têm uma capacidade dentro de si, não se deixar bater pelo preconceito e tudo mais. Para mim foi muito difícil. E para você, qual que é o segredo, assim, de manter a simpatia, de manter a alegria, de manter a integridade também de self, né? Bom, eu acho que estrutura familiar ela é bem importante, assim, valores que são passados pra gente. Mas, Ari, eu acho que a gente tem que... De onde eu vim, meio que a ideia é que desse errado, fosse só mais um. Acho que esse era o caminho. Então, quanto mais você talvez aceita isso e fala, tá, eu não aceita no sentido de eu entendi o que as pessoas acham, mas eu não concordo e eu vou seguir os meus passos e eu vou procurar meu caminho, né? As minhas escolhas, e as minhas escolhas vão me levar até certo lugar. Então, eu percebi isso muito cedo. Eu falei assim, eu moro num lugar, eu venho de um lugar onde as pessoas já esperam que eu dê errado. Então eu tenho que fazer diferente. O que eu tenho que fazer que as pessoas que estão aqui não estão fazendo? Então eu olhei pro cenário, tinha amigos e tudo mais. Eu falei, eu estou seguindo esse caminho aqui. Muitas vezes, na adolescência, repreendido. Ah, não, por que você não faz isso? Vamos pra festa, vamos fazer tal coisa. Eu falava, não. Eu tinha algo muito sólido construído que era a questão. A educação vai mudar a minha vida. E se te chamar de batateiro? Que história é? Tudo bem com o batateiro? Tudo Explica ótimo, um pouco o que é batateiro. Tudo ótimo. O batateiro é aquele São Bernardense, Opa. né? É aquele São Bernardense. Então tem toda uma questão que a gente até estava conversando ontem, né? Quem nasce em São Bernardo, geralmente eles brincam com São Batateiro por uma questão de um jogo de futebol, onde os São Bernardenses jogaram batatas e tudo mais. Então tem esse contexto aí. São Bernardo é muito legal, é o polo industrial aqui do ABC, né? Grandes montadoras e tudo mais. Então, muito bacana São Bernardo. É muito bem desenvolvido. E que não é bem a história do Largo do Batata, né? Porque o Largo do Batata, para quem não conhece São Paulo, sem dúvida, nos últimos anos, foi a obra estrutural mais importante, tudo que foi feito no Largo do Batata, né? E lá acho que era diferente, né, Douglas? As pessoas, é uma espécie de rodoviária, vamos dizer assim, para quem não conhece São Paulo.
E eu acho que tinha o nome Largo do Batata, porque lá sim vinha muita gente comercializar a batata, né? Sim. Bom, mas vamos seguir na sua trajetória. 0 a 14 anos, beleza. 14 anos pra frente, quais foram suas referências, assim, leitura, música, o que fez sua cabeça? Claro. Acho que é uma fase bem conturbada, né? Quando a gente fala a partir dos 14 anos já entra algumas referências. Então, entram algumas crises de identidade, o que eu gosto. E assim, muito jovem, em torno de 15, 16 anos, eu ouvia as músicas que meus amigos ouviam, mas não me identificava com muitas coisas. E fui criando aquela identidade pessoal, mas é muito difícil, naquele contexto, você sair e criar sua própria personalidade, porque a gente vai conversar sobre isso, mas o ambiente ele modula muito. Sim. Então, questões ambientais vai te predispor para algum caminho ali. Então, eu tive referências muito bacanas. Tinha o meu irmão mais velho, que ele já estudava psicologia, então eu sempre me interessei por essa questão mais humana, mais empática da coisa, então eu gostava muito de Freud, aprendi bastante da história, apesar de não ser minha linha teórica, mas peguei referências desse gênero, e sempre gostei muito de ler, de estudar, e ia muito para esse caminho das áreas humanas. Também teve uma parte ali da minha vida que eu fui para a área de tecnologia, fiz curso de web design também, então sempre tive esse vínculo aí entre saúde, comportamento humano e tecnologia. É perfeito, né? Porque eu não sei se você pegou a Web 1.0, que é a época de 97, né? Ou a 2.0, que é lá 2004, na época dos web designers. Que geração que você faz parte da internet? Eu nasci em 97, então Tá. eu peguei não a implantação do computador e tudo mais, mas a popularização do computador. Tá. Então, assim, quando começou a ficar acessível pra todo mundo, internet discada, eu peguei essa parte Orkut, jogando Colheita Feliz Que no legal, Orkut. que legal. Então, muito bacana. Peguei a época de Lan House muito forte, então todo mundo se juntava pra ir na Lan House. CS, exatamente. CS, Todo mundo se juntava ali, jogava de madrugada. Então eu peguei essa fase, onde ainda não era muito acessível o computador para todo mundo, então tinha que ir até uma lan house. Pros mais jovens que não entendem, né? Você teria que pagar 1 hora ali para utilizar o computador. Hoje todo mundo tem um celular, né? Mas era muito bacana. Ali a conexão era muito forte. Que é o que acontece com Bill Gates. Bill Gates lá, muito menino, né? Uma universidade tinha um computador e com o Paul Allen ele tem horas de computador para usar na universidade, deu no Bill Gates. Mas eu queria voltar na sua história e queria te perguntar se faz sentido o que eu vou dizer agora. Eu costumo dizer que a gente nasce com um temperamento que é inato, né? Isso é muito fácil de observar quando você vê uma ninhada de filhotes de cachorro, né? O Pablo, meu menino, quando eu pedi para ele quis tentar ter pet, aí nós fomos lá, Pablo, qual dos filhotinhos você acha que você gostaria? Ele escolheu o mais espivitado. E esse cachorrinho depois não deu bom não, era o Ace, né? Mas aí, nascemos com temperamento, adquirimos até os 18 anos o que a gente poderia chamar de caráter, e ali 18, 21 anos começa a fechar a nossa personalidade. Isso faz sentido porque eu queria que você comentasse um pouquinho quando é que fecha a sua personalidade, se é que ela fechou, porque quando você faz um eletrocefalograma, existe um tipo de onda, né, que a gente chama de onda lenta, que é normal no jovem, chama delta da juventude. Olha que bacana. E tem um psiquiatra amigo meu que fala muito assim, olha, eu não recomendo que as pessoas fumem maconha antes dos 25 anos, porque você tem um lobo frontal em informação e isso pode não ser legal. Só que isso mistura com recomendações de pessoas que têm uma personalidade esquizotípica, podem fazer transtornos psicóticos. Então eu queria que você desse uma geral assim, você estava aos 14 anos, com esse tanto de referência, e aí como é que a sua personalidade se fecha? Se você quiser misturar um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional, acho que vai ajudar quem nos ouve a se situar no tempo e no espaço. Claro. Acho que se eu pudesse dar um prazo ali onde a personalidade fechou, acredito que às vezes ela é um pouco mutável, não completamente, eu acho que ela é bem rígida assim na criação até os 21, 25 anos, ela é bem forte. Depois você tem algumas alterações, mas quando a gente fala de personalidade é quem eu sou. Então a gente não muda quem a gente é por completo. Eu acho que esse é um ponto importante que você comentou. Eu acho que a concretização de tudo isso, eu acho que foi no final do período militar. Então eu entrei no período militar com uma cabeça, saí com outra, foi muito positivo pra mim. Mas como é que você entrou? Foi aquele dos 18 anos? Exatamente, serviço militar obrigatório, então 1 ano aí de processo seletivo, de algumas etapas e tudo mais. E você queria entrar? Queria. Tá.
eu tinha essa vontade, sempre gostei, admirei muito. Acho que até por conta disso eu gostei de psicologia, eu sempre gostei de profissões de, digamos, valor ali, de entrega direto para a sociedade. Sempre admirei bastante bombeiro, policial, psicólogo, médico, pessoas que agem ali diretamente em outros seres humanos, né? Então passei por esse período militar durante 1 ano, fiz bastante coisa, fiz curso de bombeiro lá dentro, fui promovido a cabo. Sim, aí fechei esse ciclo. Não, antes mesmo de fechar o ciclo militar, eu estava num período vestibular, passei no vestibular, ProUni. ProUni? Isso. Aí estudei RH. Então eu... Você estudou RH? Isso, aí eu casava... Tecnólogo? Tecnólogo, de 2 anos. Gestão de pessoas. Isso, exatamente. Casava a minha vida de militar com a vida universitária. Então, conversava com meus superiores e tudo mais, e a gente conseguia levar. Então, dia de prova, às vezes eles me dispensavam por um determinado tempo, eu pagava as horas de alguma outra forma. E assim fui levando. Sempre foram muito, muito acessíveis. E passei por essa fase aí. Então, quando eu acabei o exército, foi quando eu acabei a faculdade também. Então, foi um período de muitas conquistas, muitas Quantos emoções. anos você tinha? Eu tinha 18, 19 anos, por aí. Tá. Quando eu terminei a faculdade e o período militar. Mas vamos fazer um recorte aqui. Nós atendemos esse ano, né, um cliente muito especial, que foi o Flávio Augusto. Sim. Eu brinco que ele é meu primo, né? Flávio Augusto da Silva. Da Silva. Seu primo também, né? Sim. E o Flávio tem uma passagem muito interessante da vida dele, né? O Flávio vem do Jabor, uma área que é a periferia de Bangu, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece o Rio, as pessoas, muita gente do Rio não conhece. E o Flávio toma uma decisão radical quando ele fala para os pais dele: eu não vou fazer 2º grau, eu quero passar no colégio naval. Eu sou de Barbacena, que é onde tem a EPICAR. Ele não passa na primeira prova, aí que ele fica mordido, passa no colégio naval no ano seguinte, entra no colégio naval e no final do ano... Não é isso que eu queria. O pessoal chama os pais dele e fala assim: seu filho não é para a vida militar. E o Flávio fala muito de uma espécie de despersonalização, né? Eu tinha pavor de ser selecionado, porque, não sei, eu saí do meu alistamento militar, que foi lá na EPICAR, né, em Barbacena, cantando Mamãe, eu não queria servir o exército, Raul Seixas. Mas e aí, Douglas, porque parece pra mim, cara, psicologia com exército, como é que é a rotina lá dentro? Você em nenhum momento sentiu essa despersonalização que o Flávio Augusto menciona? Então, eu acho que boa parte ali do período básico, que a gente chama, né, que é a formação do combatente básico, ela tem essa ideia de tirar seus estigmas, um pouco da sua essência, para transformar você em um combatente onde você vai seguir ordens e tudo mais. Porque a gente às vezes tem uma visão muito romantizada do exército aqui no Brasil, exército e tudo mais. Mas o exército ele é feito para combater em uma situação de guerra. Então você é treinado teoricamente para uma situação dessa. Então existem características desenvolvidas ali para você conseguir sair bem numa situação dessa. Então, seguir ordens, disciplina, hierarquia. Então, você aprende algumas coisas que muitas vezes você não teve em casa. Então, eu não digo... Você desconstrói e reconstrói uma outra personalidade com alguns valores que são sólidos ali na sua base. Então, é a construção de novos valores. Eu gosto de ver assim. Pra gente avançar, né? Mas eu não queria deixar de registrar... para entender um pouco dessa perspectiva militar, né? Eu recomendo muito... para quem aí ainda não viu, assistiu o filme Che, o argentino, né? O Che, independente de um monte de problema, o Che é médico, é argentino, grande estrategista militar, e em homenagem aqui ao Pablo, meu menino, é incrível a passagem dele como orador, né, nas organizações, na ONU. Tem a passagem no filme e mostra isso. E fica muito claro lá para quem não entende, porque no final das contas, ali havia um exército estabelecido em Cuba. Eles criam um exército, né, que não é um golpe, é diferente. E tem uma negociação do Che com outro general lá, que eles falam isso, de olha, a gente tem que poupar a vida lado a lado. Então, pelo que eu estou entendendo, Douglas, essa disciplina, essa hierarquia, ela também é importante, e eu queria que você comentasse uma coisa que você está repetindo várias vezes, que são valores, né? Claro.
Eu sinto hoje que às vezes as pessoas precisam de uma espécie de código de conduta, né? Lá em casa a gente segue um código de conduta onde a gente acredita que a família é o núcleo, né? E tem várias referências para você, se você quiser ter uma família estabelecida, né? A terapia familiar, a perspectiva sistêmica, a Bíblia, que é uma perspectiva cristã. E você está falando muito de valor e exército. Explora mais isso. Como é que você definiu seus valores e talvez fosse legal de você compartilhar para quem está nessa faixa etária, né? Nesse momento que passou, que você passou, aonde pegar? Onde é que estão os valores, Douglas? Sim. Esses valores muitas vezes são latentes. Na maioria não é algo explícito. Ó, eu estou te ensinando isso aqui para que você ganhe essa característica. Não, são coisas latentes que você vai entender quando você tem uma maturidade e fala, agora eu entendi o porquê eu passei por isso aqui. Então, tinha uma frase muito bacana, eu não vou lembrar o certo, mas o contexto dela é mais ou menos assim. Durante o período militar eu fiquei muitas vezes sem tomar água, sem me alimentar, para me aprender o que é passar sede, para você desenvolver essa empatia no outro. Então você começa a entender a dor do outro, porque você já passou por aquilo. Entendi. Então, Douglas, queria que você comentasse o seguinte, homenagem ao Mário. O Mário, ele fez um evento recente em BH chamado Do It Now, um cara muito forte, incrível. E ele fez agora um processo que eu achei, assim, muito interessante, mas eu não daria conta, tá? O Mário foi para uma espécie de retiro e ele ficou 9 dias sem hidratação e sem comer nada. Para mim, para visitar um estado alterado de consciência. Só que ele é muito claro em dizer o seguinte, cara, não é um estado de consciência eufórico, alterado. É talvez o estado meditativo profundo. Só que para dar conta disso, ele ficou letárgico alguns dias, né? Ele fala isso agora no evento do It Now. Douglas, essa situação limite, isso tudo, para algumas pessoas pode causar fratura, né, cara? E eu acho que queria que você comentasse um pouquinho o que é a fratura com a realidade. Porque eu sei que você se interessa por isso, né? Por transtornos mentais graves. E para dar esse contexto aí, você fez isso e funcionou, mas para algumas pessoas isso pode desencadear, inclusive, um quadro psicótico, né, e tal. Então, nem todo mundo aqui é da área da neurociência. Acho que era legal de você comentar um pouquinho esses conceitos, claro, e deixar isso claro, porque para algumas pessoas isso pode ser desastroso, né, catastrófico. Claro, então é um período estressante quando você fica sem alimento, sem sono. Então, quando você perde essa questão da vigília, desse sono, alimentação, acho que sono ainda pode ser muito mais prejudicial. Quando você fica muitos dias de uma forma recorrente, seu corpo fica muito estressado e você pode passar por um quadro psicótico. Era muito comum, por exemplo, no exército, pessoas alucinando. Acontece. Você está, às vezes, numa missão noturna, alguma coisa, muito tempo sem comer, sem se hidratar, e acontece essas alucinações. É muito comum esse quadro de ver coisas, ouvir coisas. Então, é algo muito estressante. Às vezes, se você tem talvez uma predisposição genética para desenvolver uma esquizofrenia, por exemplo, talvez isso possa ser muito prejudicial a você. Uhum. Então, existe essa complicação ali que está por trás também. Mas isso, pelo menos no período militar, é tudo muito bem avaliado. Tem ali um sistema de emergência e tudo mais, tem avaliação psicológica, então tem uma série de fatores para proteger ali a formação. Você serviu aonde? Eu servi em São Bernardo do Campo mesmo. São Bernardo do Campo. Pra gente avançar, que a gente podia falar muito disso, mas eu acho que o que a gente tem que deixar claro, porque toda hora aparece gente aí que morreu em treinamentos e tal. Existe gente séria e gente não séria, né, Douglas? Claro. Quando você tá com gente séria, você estudou RH, você sabe disso, o famoso assessment, né? Quando você avalia alguém, você tem que levar tudo isso em conta, né, cara? Então, pelo menos no meu entendimento do que é o adequado, você tem que primeiro avaliar questões de estado mental, saúde, enfim, uma série de critérios antes de seguir para um caso desse. Tanto que eu vou repetir, eu, Ariovaldo, eu tenho 48 anos, eu não dou conta desse trem, não. A minha mulher vai falar porque eu gosto de conforto. Eu acho que é muito interessante esse limite, né?
do nível mental, mas tem que ser feito com tudo muito cuidado, com gente séria, etc. Douglas, voltando, como diz aqui em São Paulo, para a caminhada. Você estava falando com 21 anos ali em torno, já terminou então Exército, o seu tecnólogo em gestão de pessoas. Exato. E aí, nesse momento da vida, estamos ali, vamos falar dos primeiros setênios. 0 a 7, já foi, 14 a 21. Aí, acho que inicia a psicologia, né? Então, fecha esse ciclo militar, a graduação de gestão de pessoas. E dentro ali da graduação de RH, você tem duas escolhas ali, basicamente. Ou você vai para a área mais exata, talvez administração, contabilidade, ou vai para a área mais humana, psicologia, trabalhar com avaliação psicológica, treinamento, desenvolvimento. Dentro desse contexto, meu irmão já estudava psicologia. Tá. E conversando com ele, de alguma forma ele influenciou ali. E eu falei, cara, eu gosto mais dessa área humana, sabe? De contato com a pessoa, conversar e tudo mais. Então eu falei, não conhecia direito o que era psicologia, porque a maioria das pessoas não conhecem, só conhecem mesmo quando entram lá dentro. Tá. Aí falei, optei pela psicologia. Então, um semestre após a minha formação de RH, eu entrei para essa parte de psicologia. Aí comecei a estudar psicologia, trabalhei mais na parte de gestão, com bilhetagem eletrônica, empresa sempre o ramo de transporte, fui para startup. Então, ainda na faculdade? Ainda na faculdade de psicologia. Tá, então você graduando em psicologia. Já graduado em RH. Já graduado em RH. Isso. Do ponto de vista profissional, de trabalho, o que você começou a fazer ali dos 21? Comecei sempre nessa parte muito de logística. Logística, transporte, então... Você trabalhando numa empresa? Exatamente, numa empresa de transporte público. Tá, como é que chama? É um grupo, muito conhecido em São Bernardo do Campo, que hoje é Next Mobilidade. Aí tem uma série de empresas ali dentro do grupo. Então comecei na vertente de bilhetagem eletrônica, que é aquele cartãozinho que você passa no ônibus, na parte operacional, projetos e tudo mais. E dentro dessa empresa surgiu uma iniciativa de... Como o Uber estava muito em alta, surgiu a ideia de fazer um Uber, digamos, coletivo. Foi chamado de Ubus até então. Tá. Então era um projeto que surgiu ali nas entranhas da bilhetagem, até que migrou e virou uma startup, um CNPJ separado. Então eu participei desde o início da ideia. Caramba. Lembro do diretor desenhando o logo aqui, o famoso D0, né? Exato. D1, né? O diretor assim, ó, sentado, igual você tá, desenhando o logo, falou, não, é isso aqui que eu quero, ó, isso aqui faz sentido para você. Então eu vi desde a criação da ideia até a venda dos primeiros projetos ali, da implantação, pós-implantação. Então passei por essa vivência em startup. Caramba. E aí, Douglas... Um belo dia, como é que você veio parar na Smart D? Então, para dar contexto para quem não conhece aqui, a Synapse, né, uma empresa que tem 12 anos, ela tem uma iniciativa chamada Synapse Lab, que é desenvolver, incubar ideias. E aí a gente criou a Smart D, junto com os queridos, né, Fabiano, Dr. Pedro, né, Pedro Schottsman, cardiologista de Ribeirão, um médico incrível, ser humano incrível, né. Teve um dia eu te falei, né? Eu tava com dor no peito e melhorava quando eu jogava squash. Aí eu bati o papo com o Pedro, falei, Pedro, acho que sei não, né? O que eu vou fazer agora? Traz o estetoscópio. Aí o Pedro bateu um papo comigo, aquele papo gostoso que você sabe fazer, que você olha no olho. E eu não tive mais dor, cara. Sério? Sério. Aí fui lá em Ribeirão fazer o ecocardiograma e tal. O Pedro é uma pessoa sensacional, né? Dá os puxões de orelha. Ó, Ari, você tem que praticar atividade física, hein? Acordar cedo, hein? Sim. O Pedro é o famoso médico que olha nos olhos, né? Exato. O Fabiano, conta um pouquinho do Fabiano, porque assim... Aí essa startup surge, nós 3 de founders... A gente já trouxe o Coelho estava na startup anterior, que foi a Axon, uma startup que aconteceu e criou o Corona BR, que foi, né, uma iniciativa que testou 22 milhões de pessoas, foi reconhecido pelo Diário Oficial da União lá em março como utilidade pública. Iniciativa sua também, né? Foi iniciativa nossa. Eu, Coelho, a sócia em questão era a Aline Okita. Mas, como diz o mundo da startup, não tinha dinheiro na mesa. Sim. Né? E aí a gente migra. Então, Pedro, Fabiano, eu queria que você comentasse, porque eu sinto, Douglas, que a coisa mais difícil da minha vida, cara, muito honestamente, essa da luta até hoje, é a bendita da gestão de pessoas. Não é fácil, né? Não. Então, acho que é legal de você contar. Como é que você vem parar na Smart D? Quem é que te traz para cá? Como é que chega? A Smart D, então, é essa startup de health tech, né, de
teleinterconsulta e teleorientação. Como é que você vem parar aqui e como é que é esse dia a dia aí que o Fabiano faz de gestão de pessoas, que ele consegue com vocês coisas maravilhosas? Conta essa trajetória, porque eu acho que ela é muito legal para inspirar quem não conhece um pouco desse fluxo, né? Sim. Então, estávamos lá com 20 e poucos anos, nessa startup. E aí, Douglas? Então, a startup ela passou por uma reestruturação. Tá. Então, meu departamento ali, operacional, projetos, ele foi fechado, optaram por uma outra estratégia. Então, tanto eu quanto o meu superior, meu chefe, Felipe, pessoa também sensacional. Eu sempre digo, eu tive a sorte de ter bons líderes, sempre. Acho que isso inclui o Fabiano, que a gente vai entrar um pouco mais no assunto. Mas tive o Felipe, aí a gente saiu e eu estava nesse final da graduação de psicologia, então eu tinha muito na minha cabeça, cara, eu vou pra área clínica, Tá. vou me descobrir aqui, ver se é realmente isso que eu gosto, porque eu passei numa transição durante a graduação. Eu fui totalmente visando a organização, quero ser psicólogo organizacional, aplicar teste e tudo mais, trabalhando nessa dinâmica, e me encontrei ali dentro da graduação. Então, saindo dessa área de transporte, falei, cara, eu acho que eu não vou voltar pro mercado, talvez não seja isso que eu quero. Aí eu vi a oportunidade. Falei, cara, a área da saúde. Aí tive a oportunidade de ver seu LinkedIn, eu falei, cara, essas pessoas são as pessoas que eu quero ao meu lado, eu quero o próximo ali, que são pessoas que vão me ajudar. Porque eu tinha uma visão muito do transporte. Eu falei, cara, eu estudo psicologia, não sei se faz muito sentido. Só que na hora que eu vi startups, que é o que eu gosto, tecnologia, alinhado à saúde, eu falei, cara, acho que é isso aqui. Aí passei por todo o processo seletivo, tive a oportunidade de fazer entrevista com o Fabiano, né? Fabiano é uma pessoa super empática, muito bacana. Sim, desde o primeiro contato a gente bateu um papo muito bacana, eu perguntei sobre a empresa, ele me explicou e tudo mais. Então, entrando acho que mais no assunto do Fabiano, Fabiano hoje é meu gestor direto, né? Fabiano, ele é uma pessoa muito bacana. Ele, assim, é sensacional, ele é muito empático. Você vê que as habilidades de gestão dele é muito bem desenvolvida. Então ele chega, ele sabe conversar, ele sabe a hora de cobrar, ele sabe a hora de falar, não, tranquilo, pode fazer. Ele entende todas essas nuances. E o Fabiano, assim, é uma referência na área. O Fabiano foi meu segundo cliente. Quando a Synapse surgiu foi em 2010, o nosso primeiro Train the Trainers. E aí, Douglas, eu fiquei com um cliente único 2010 e 2011, quando eu terminei meu doutorado. Aí em 2012, que eu decidi, como diz o outro, abrir para fora, né, aceitar a encomenda, cara, num Congresso Brasileiro de Psiquiatria no Rio de Janeiro, eu fiquei hospedado na Ilha dos Pescadores, depois, para quem não conhece, dá um Google Maps ou um Google Earth, e fui para um Congresso Brasileiro de Psiquiatria, para poder levar a empresa, né? E o Fabiano foi meu segundo cliente, à época ele estava lá na AstraZeneca. O Fabiano teve uma trajetória profissional depois das mais variadas e foi um dos caras mais coerentes que eu conversei nesses períodos críticos aí de pandemia, porque as pessoas vêm muito conversar comigo, mas você sente claramente quando o indivíduo é consistente, né? E ele com uma postura muito consistente falou, não, se um dia eu sair do mercado, eu te procuro. E aí ele saiu, a gente fundou a Smart D, né? Hoje o Fabiano, além da Smart D, ele é a pessoa responsável pela Alexion, uma empresa que hoje faz parte do grupo da AstraZeneca, e esse é a turma da Smart D. Mas para terminar da Smart D, eu queria que você contasse um pouquinho. Teve um dia que eu te senti muito sozinho, longe, também com o Coelho, né, que está conosco desde a da Axon. E aí eu falei, cara, a gente tem que levar todo mundo pro metaverso. Sim. E aí a gente vai pro metaverso e o Coelho constrói lá a Smart D, né, no metaverso, a Synapse fica do outro lado, a gente se une pelo bosque, né? Sim. E eu sinto, Douglas, queria que você comentasse que aquele dia ali você irradia muita luz, né? Sim. Então, pelo metaverso de onde você tá, a turma da Synapse fica, eu preciso estar com o Douglas. Conta pra nós, então, na Smart D, você já selecionado, começou quando? Março. Março, por aí? Março, exatamente. Você devagarzinho vai subir na coordenação da operação, né? Hoje você coordena a operação, tá junto com o Coelho. Mas aí vocês dois, você e o Coelho, quando vocês vêm pro metaverso, rola ali alguma coisa. O que aconteceu ali, Douglas?
Bom, primeiramente eu sou uma pessoa muito humana, então eu preciso dessa troca. Eu sinto a necessidade de conversar com pessoas e tudo mais. Eu sou um pouco hiperativo, pra falar a verdade, né? Então eu preciso levantar e conversar. Eu não. Então, só pra galera entender, às vezes a gente fala metaverso, parece muito afastado da realidade deles, né? Mas o metaverso ali que a gente utiliza, só pra galera entender, é basicamente um Pokémon Go. Não, Pokémon, na verdade, Game Boy, né? Então, é um joguinho ali, basicamente, esse layout, você anda e você chega próximo às pessoas, tem seu lugar de sentar e tudo mais, e você consegue interagir com as pessoas. Abre o vídeo. Então, é um escritório virtual, digamos assim, Sim. bem no desenho 2D, assim, numa modelagem muito bacana. Tinha um game que o pessoal fala que usava. Tem, eu acho que era Rabu, Isso, se eu não me é, engano, Rabo, é muito parecido. Aham. É exatamente isso. E você interage com as pessoas, porque você encontra a pessoa sentada ali ao seu lado, ela, por exemplo, o Coelho mora em Brasília, só que ele senta ali ao meu lado. Sim. Aí eu saio da minha Ali- mesinha, vou conversar ali com ele, então tem essa troca. Eu falei, nossa, como não fizeram isso antes? É muito bacana. É, eu sinto que aí começa a integração, né? Linda Miami, Ju BH, Laura Laura BH. Contagem, Nath Contagem, Arthur, eu não sei aonde, Arthur BH vai estar com a gente hoje. Aí é tanta gente, né? Aí vai. Mas enfim. Então nessa história, Douglas, acho que ficou bem situado como é que você chega na Smart ID. Mas agora, como psicólogo, a coisa vai andando, né? Sim. E um dia surge o desafio lá do Flávio Augusto, Sim. que é criar um autoteste, né? Você foi muito feliz quando pontua, né? Se a gente quer criar um autoteste, a gente tem que trazer uma psicometrista, você busca essa psicometrista. Sim. E você põe muito esse limite, você é muito bom de pôr limite. Você vira e fala, olha, teste psicológico é só aplicado pelo psicólogo. Autoteste pode. Sim. E aí a gente entra numa jornada de criar um autoteste, Sim. uma jornada longa, e a gente consegue, acho que ter êxito nisso. É uma iniciativa que não tem nada a ver com a Smart D, tem a ver, não tem a ver com a Sinapse, é tanta coisa, mas acho que está ali dentro, né? Com certeza. A Sinapse é um think tank, para quem não conhece think tank, nós somos uma organização que faz business, né? Só fazíamos B2B, só para empresa, Sim. agora a gente está fazendo empresa pessoa, mas acima de tudo, a gente é produtor de conhecimento. Então, Douglas, vamos começar a entrar na psicologia aqui. Sim. Aí começa, como é que foi esse rolê, como diz hoje em dia, de criar um autoteste, de rodar um experimento, tudo, cara, numa velocidade incrível. Sim. Conta essa história aí, Douglas, pra quem tá nos ouvindo deve estar assim, tá ficando papo de doido. Tá ficando, exatamente. Então, foi um desafio muito grande, Ari, porque na faculdade, pelo menos, eu aprendi a ser consumidor de ciência. Então, assim, universidades públicas talvez tenham esse viés mais de criação de ciência. Então, durante a graduação de psicologia, você aprende a aplicar testes já criados. Não tem muito filho. É mais no mestrado, no doutorado, que você vai aprender, claro que se for sua linha, a criar testes, avaliações, instrumentos de avaliação. Então, foi um desafio muito grande. Eu falei, tá, eu aplico testes. Até aí, tranquilo. Como eu crio isso? Sim. Quais as características, o que pode, o que não pode, o que pode ser aplicado por uma pessoa, o que não pode ser por outra. Então foi isso, começou Processo. nesse contexto, exatamente. É um teste, não é um teste, o que é isso? Então a gente definiu que seria um autoteste, porque tem a questão do conselho, onde só psicólogos podem aplicar testes psicológicos e tudo mais. Então foi uma descoberta, foi um processo de descoberta muito bacana. Então assim, eu sabia até onde ia minhas limitações, falei, vamos chamar uma profissional que é referência nisso aqui. Uma profissional que faz testes. Então a gente agregou essa pessoa e a gente conseguiu tocar muito bem. Então foi um projeto muito bacana. A gente criou diversas perguntas e reflexões cientificamente validadas. Então pegamos a teoria, concatenamos ali com a realidade e conseguimos fazer essa entrega. E Sim. foi muito bacana. Sim. Foi muito bacana. O teste que avalia, vamos para quem... Só para situar. Então Sim. aqui tem que dar os créditos para Ramon, Sim. que é o querido, né, Ramon? Ramon vai ser convidado de um podcast, depois não vamos entender a história do Ramon. Sim. O Ramon responde diretamente para o Thiago Brunet, que é o cliente, né? Sim. A nossa reunião foi com Flávio Augusto, Thiago Brunet, Ramon e Clayton. E aí a gente desenvolve um autoteste, a gente fez um experimento, com os dados colhidos a gente fez uma análise fatorial exploratória e chegamos lá nos domínios, né? Então a gente tem os domínios de habilidade cognitiva, que a gente abordou aquilo que é do Sim. teste de Viena,
as habilidades socioemocionais, a questão emocional de Daniel Goleman, a questão social de Bandura, incluindo a automotivação. Eu recomendo aqui para quem quiser, confiram a tese de doutorado da professora Raquel, eu fiz parte da banca, é o nosso grupo lá do FMG, e aí o professor Cássio Biapina que lidera, e o quarto eixo, que foi a mente empreendedora, que a gente se baseia lá na história do Empretec. Tudo isso roda um experimento, e esse experimento gera resultados e tá lá, a entrega tá feita, né, Douglas? Exato, a entrega tá feita, aí conseguimos criar esse instrumento de avaliação que avalia essas características, e o resultado da análise fatorial e análise de conglomerado foi muito bacana, mostrou congruência com o teste, ou seja, aquilo ali é um retrato da realidade, pelo menos daquele público, então foi muito bacana, foi uma experiência, assim, única. Incrível. Sim. Bom, voltando então, Smart D faz isso, essa iniciativa a gente foi lá e atendeu, e aí, Douglas, agora, acho que é legal de você contar a história final aí de receber o CRP, Sim. né? E porque nessa história agora de atender pessoas, primeiro as pessoas do time, elas acham que você é aquela pessoa que ajuda em algo vital, que é controle emocional. Então, eu sinto que quando a empresa cada dia, né? Ainda mais empresa, consultoria, startup, essa loucura. Então, você é essa pessoa que é referência de controle emocional. Mas agora, ser formado, você começa a atender seus clientes. E para quem não conhece o que a gente faz hoje na Sinapse, né? Quando as pessoas não procuram, a gente faz uma mentoria zero que é comigo. Aí eu faço uma escuta de 30 minutos, faço um panorama geral do que acontece, do que precisa e começo a fazer endereçamentos. Então, por exemplo, um endereçamento que eu faço muito que aconteceu hoje, incrível, o nosso time de atores, eles avaliam um vídeo de uma pessoa que faz uma apresentação. E depois que eles avaliam esse vídeo de um palestrante, de um speaker, ele passa numa escuta comigo, que é a mentoria zero, Sim. e vai para o ator que avalia quais máscaras eles usam. Se é a máscara mental, se o cara é muito mental, se é aquela máscara de ser gente boa com todo mundo, se é aquela máscara de não tô nem aí para você, e tem lá uma quarta máscara, né? Às vezes eu direciono para terapia, às vezes eu direciono, acho que precisa de atendimento psiquiátrico e tal. E agora começa, né? Você já com CRP, a gente tem essa perspectiva de que você comece a também atender as pessoas como terapeuta clínico. Como é que é isso, Douglas? Não sei se hoje a gente vai conseguir enveredar pelas linhas terapêuticas, mas a gente gravou isso na nossa live. Sim. Então tem referências lá. Com certeza. Como é que é isso agora de você receber o nome do conselho? Para onde que você está indo? Para onde vai essa história toda aqui? E logo vai poder marcar consulta com o doutor? Como é que é a história? Muito bacana, Ari. Hoje eu realizo um sonho, digamos assim, uma missão concluída. Após 5 anos, me formei há alguns meses atrás. Consegui dar entrada no meu registro, no CRP, e hoje atendo como psicólogo clínico, tanto presencialmente, São Bernardo do Campo, quanto online, para todo o Brasil e para o mundo, né? Que legal. Para o mundo, onde a psicologia chegar, eu quero estar lá. Então, entro nesse universo, né, de atendimento clínico, muito bacana, tive uma experiência muito produtiva durante a faculdade, pela fase clínica, e assim, pretendo entrar cada vez mais nesse universo e ser esse braço da Sinapse, talvez de terapeuta, sempre quando tiver algum tipo de indicação, e fazer essa parte e fortalecer cada vez mais a Sinapse. Eu tenho que dar o crédito também aqui maior ao Regis Chagas, assistente social, que me acompanha há mais de 20 anos. Sim. Regis tem um curso de 30 anos, né? De terapia familiar. Eu fiz o curso os meus 2 anos, né? Que é terapia sistêmica, o primeiro ano. O segundo ano é muito a psiquiatria, que começa com transtorno de personalidade, depois vai para o que é o DSM-5 Sim. ou o CID-10, que já está virando 11. Então, tem todo esse estofo por trás, né? Desse grupo todo. Mas aí, Douglas, eu queria que você comentasse o seguinte... inspirado até numa conversa com o Regis uma vez virou para mim e falou assim, olha, a gente tem que ter humildade quando está diante, por exemplo, de um quadro onde o problema de saúde mental é neurobiológico. E ele fala da dificuldade de lidar com transtornos mentais graves, psicose, adictos em álcool, etc. E a gente conversando para lá para cá, você vira para mim e fala, eu gosto de lidar com transtorno mental grave.
Douglas, como é que é isso, cara? Até onde você vai? Como é que você se envereda por isso? Eu não dou conta desse tipo de coisa. Como é que você faz, cara? É um desafio muito grande, né? Em psicologia e em psiquiatria, só pra gente entender, são áreas que são complementares. Tá. Muitas vezes as pessoas entendem como separados. Não, nem entendem muitas vezes a diferença. O que é um psicólogo e o que é um psiquiatra. Então, o psicólogo ele é formado em psicologia, estuda 5 anos, faz a graduação. O psiquiatra ele é formado em medicina e faz uma especialização, uma residência em psiquiatria. O psiquiatra ele vai trabalhar mais essas questões orgânicas, ele vai trabalhar com medicação, que é coisa que o psicólogo não faz. O psicólogo não dá medicação. Então, o trabalho desses pacientes mais graves ele é em conjunto. Sim. A gente não tem como trabalhar com esquizofrênico se não tem a intervenção farmacológica, ou seja, os medicamentos casado com a terapia. Isso potencializa muito mais o efeito e a melhora do paciente. Então, é esse trabalho combinado. Tá. Então, a terapia por si só, ela não vai ajudar. Por si só, um caso Isolado, muito grave. né? Exatamente. Assim como o trabalho farmacológico pode também não ajudar. Então vamos viajar na maionese? Claro. Eu venho de uma experiência, quando eu criei uma clínica de dor, a clínica chamava Glia, né? Típico de neurologista, né? Ele chama neurônio Glia, por falta de criatividade. Mas a gente tinha um grupo onde a gente não ficava dentro das caixinhas das especialidades. A gente colocava a pessoa no centro e gerava uma lista de problemas. E com essa lista de problemas, a pessoa transitava na equipe. Ontem, dentro do Cubo, a gente estava discutindo esse conceito de Alfred Bandura, de Stanford, que já fala há muitas décadas do conceito de agência, de cérebro coletivo. Será que as equipes que atendem pessoas não tem que começar a pensar de uma maneira tão disciplinar e perceber que agora com a tecnologia talvez a gente dilua o ego e possa pensar junto? Eu sei que às vezes falando assim, as pessoas que não entendem esse contexto falam, opa, agora eles foram embora. Tem a brincadeira do artista e do louco, né? Sim. Os dois entram no lago. O artista sai, o louco fica. E aí, Douglas, comenta isso pra nós. Como ter um time girando em cima de alguém que precisa de uma coisa grave e junto conseguir fazer um suporte, por exemplo, para um alcoolista, né? Para uma dependência química grave. Ari, a gente não pode olhar um indivíduo por uma única perspectiva, isso é Entendi. fato. Hoje, o DSM, o DSM-5TR que vem, o CID-11, tem uma visão biopsicossocial, ou seja, o ser humano na visão biológica, psicológica e social. Se a gente não enxergar esse indivíduo nessas 3 facetas, a gente não consegue dar o tratamento mais adequado para aquele paciente. Então não adianta o cara só chegar ali no psiquiatra, o psiquiatra vai cuidar daquela parte, mas é a visão social. O que adianta você passar um medicamento ali para depressão? E o ambiente dessa pessoa? Onde ela vive? Quais são os fatores estressores? Entende? Ou Quais seja, os mecanismos pensamento internos que ela sistêmico, tem? Quais mecanismos internos que ela tem para lidar com aquela situação? Então a gente tem que olhar o ser biopsicossocialmente falando. Então, tem que ter essa visão. Infelizmente, muitos lugares não tem por conta de uma demanda de profissional. Muitas vezes não dá para se debruçar todo mundo ali no equipe e falar, vamos cuidar desse paciente. Mas tem que ter. O clínico, ele tem que ter essa visão ampla. Até aqui eu cuido, mas a sua demanda, ela vai além. Então, ter um campo ali de contato onde você encaminha para um psiquiatra, um psicólogo. A gente não pode ter muito esse ego de deixa comigo que eu resolvo tudo. Existem limitações. Sim. Tanto nas abordagens da psicologia, quanto na psiquiatria, na assistência social. Existem limitações. O trabalho ele tem que ser conjunto. Sim. E eu acho que assim, para a pessoa não fraturar com a realidade, né? Essa coisa de lidar com os limites, com as fronteiras, é algo muito importante. Mas caminhando para o nosso fim, eu queria que você comentasse o seguinte: você falou biopsicossocial. Para mim, eu encaro o cérebro humano como hardware. Então, se você pensar num computador, ele é a máquina. Sim, né? a estrutura. Você tem vias de entrada, inputs, né? Como é que você entra com informação num computador? Tem várias formas, né? E você vai ter o output, a antiga impressora, né? Quem aguenta HP e PowerPoint. Mas aí, saindo dessa perspectiva, o software seria a mente, né? Mas, hoje, por isso que eu bato aqui esse PIN, você não conhecia o PIN, né? Não conhecia. PIN.
Cara, sabe o que me salvou, mano? Nesse período todo, eu faço uma meditação Sim. diária de manhã, eu te falei, né? Sim. No Atma, que era o Vivo Meditação. Então, todo dia eu medito, já consigo fazer 20 minutos, e lá a gente usa o PIN. Há uma eterna discussão se a mente seria um software, uma tela desse hardware. Mas um conceito ampliado de consciência diz que você não é a sua mente, você não é os seus pensamentos. A consciência tem uma perspectiva mais ampliada. Então, a gente tem que fazer o exercício lá da folha seca, né? Pensa numa folha seca. Inspira. Pequena pausa, como se fosse uma folha seca ao vento. Expira. E em cada pausa dessa, você entra mais em contato com a sua consciência verdadeira. Que tem tudo a ver com o biopsicossocial. Douglas, como é que você define, então, além do dilema mente-cérebro, software, hardware, etc., o que é consciência para você? Essa é uma pergunta, Ari, que eu acho que não tem consenso nem com todos os acadêmicos. O que é consciência? A consciência é um produto do nosso cérebro? A consciência é quem nós somos? É possível tirar essa consciência? Então, assim, é algo ainda... Existem alguns conceitos de consciência, só que é uma questão muito, muito louca, assim, de se discutir e tudo mais. Mas eu acredito que... tanto a parte biológica quanto a questão da consciência, que seria o hardware e o software, eles trabalham em conjunto. Tá. Porque transtornos mentais, eles não têm uma característica só, talvez, do software, nem só, talvez, do hardware. Sim. A gente não consegue fazer um exame e falar, a pessoa tem depressão porque tem algum problema aqui no lóbulo frontal. Não. Mas também a gente não consegue chegar e falar, a pessoa tem depressão porque aconteceu isso na vida dela. É uma área muito em conjunto. Então, assim, esse dilema do que é consciência, eu acho que é uma coisa que a gente enfrenta até hoje, né? O que é consciência? É produto do cérebro? É porque, assim, talvez pelos recortes, né? Eu gosto muito de quando, se não me engano, a Cortella fala assim, você pode encarar 4 recortes, né? O recorte da ciência, o recorte da religião, sim, o recorte da filosofia e o recorte da arte, né? E esse recorte de visão de consciência ampliada, ele é muito interessante. Por quê? Porque como o neurologista pensa? Se te chamarem para uma avaliação no paciente no CTI, a gente pensa sempre nível de consciência, que é o tanto que você está acordado. Então, alerta, sonolento, torporoso, comatoso. Tem uma escala chamada Glasgow e acabou, né? O resto todo do neurologista fala assim, isso aqui é problema de conteúdo de consciência. Sim. Se for habilidades cognitivas, memória especial é neuro, se não for, vai para o psiquiatra. Mas aí, Douglas, o que eu vejo agora, que talvez pra gente queria que você comentasse, é que com essa visão mais ampliada, que a meditação, o budismo, todo mundo traz da consciência, parece que há um nível energético, né? Cada um fala de energia de uma forma. Sim. Mas lembra da energia potencial? Se eu elevo um corpo aqui no espaço, ele tem uma energia. A energia cinética é outra, né? Então, será que existe... A gente fica no livro um pouco desses recortes, né? Porque será que existe... no nível energético, uma consciência que pode ser sentida? Queria a sua opinião pessoal mesmo, sim, porque a crença de cada um, sim, né? Se é cognitivo comportamental, você sabe, mas para você, pessoalmente, sim, como é que você vê essa questão? Talvez eu acho que eu iria para um campo mais de exatidão, talvez eu diria que talvez não. Uhum. Por uma questão até de identificação com a área cognitiva comportamental, né? Então, Jung trabalhava muito isso, essa questão de energia e tudo, sim, mais, sincronicidade. Mas eu entendo que questões ambientais, ela vai afetar diretamente a forma como eu enxergo. E, por exemplo, meditação, mindfulness, ele te traz pro aqui e agora, sim, ali pra realidade. Então, te faz enxergar o ambiente de forma mais clara. Sim. Ou seja, te ajuda no seu processamento. Então, eu entendo muito essa visão TCC de não é o fato em si, mas a forma como você enxerga o fato. E para finalizar, comenta o TCC ontem, né? A gente chegou do Cubo, foi lá para casa e a Cláudia lá, minha esposa, no processo criativo, né, da primeira obra dela. Sim. É uma obra que vai ficar muito bonita, acho que ela vai assinar Clau. E ela guarda, a gente está morando num apartamento muito pequeno aqui em São Paulo, ela guarda essas coisas que distribui sobre estudos, apartamentos que vão ser lançados, né? Aquelas cartilhas. Né? Aí eu chego na sala e falo assim, pode jogar isso fora? Aí você virou e falou assim, você me olhou no olho e falou, não, esse é o trabalho dela. E aí, Douglas, quando você faz isso, cara, você toca muito rápido as pessoas. De onde vem isso? Quantos anos você tem por dentro? Se você nasceu com 35... Tenho 25, então quantos anos você se dá hoje?
Cara, eu não diria que eu teria uns 60, mas eu acho que eu diria uns 40, 45, Mais. talvez. Você acha? Mais, hein? Você Mais, acha? hein? Toca o pin. O PIN, pra quem não conhece, aí na hora que você vai meditar, né, ó. Pin. Esse é um. Então, Galera, vocês que não estão vendo, é um estímulo auditivo aqui bem bacana aqui. e tem um pouco do princípio da fractalidade, né? Ou seja, você tem aqui um estímulo único, porque indo um pouco da física, eu tô dando agora física. Então, a onda sonora, ela tá aqui, né? Sim. Mas ela não se transmite no vácuo. Se não houver matéria, não tem onda sonora. Já a luz é um mistério, porque ela se transmite no vácuo, né? E aí depois, pra gente falar com um outro convidado que está estudando a era pré-inflação, mas não é a inflação brasileira, não. A inflação antes do Big Bang, Entendi. antes de surgir matéria, né? Porque eu também gosto, Douglas, sabe? Eu gosto da também gosto, ciência. A ciência, né, cara, ela vai. Douglas... A ciência é complementar, né? E é um recorte que, assim, eu falei isso ontem, né? Eu acho que a sua formação primeira é o que vai definir seu modelo de visão de mundo. Então, pra gente que vem da neurociência, a gente vai tentar sempre encarar o mundo com um recorte científico. Queria que você desse o recado final. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro podcast, porque a gente combinou de conversar um monte de coisa, só que a gente nem chegou nisso. Sim. Queria então, se você quiser se dirigir ao público, a audiência aqui do O Consciente, para deixar seu recado final e para depois eu fechar. A câmera é sua. Claro. Pessoal, gostaria de agradecer essa oportunidade, muito bacana em bater esse papo aqui com a Ari. Vocês que estão nos ouvindo, caso queiram entrar em contato comigo como psicólogo clínico, no @Douglas_psicólogo, só me procurar lá no Instagram. E gostaria de agradecer e que vocês tenham essa visão mais ampliada de ciência, de saúde, essa visão mais humana no contato com as outras pessoas. Então não julgue a outra pessoa, a dor alheia se você não conhece. Então, muitas vezes você tá num trânsito, a pessoa buzina pra você, mas às vezes aconteceu alguma coisa muito pesada com ela e você não tem nem a empatia de tentar entender uma outra visão. Então, essa ampliação de consciência, que é o nome do podcast, amplie sua consciência que você vai ter insights que talvez você nunca teve. E é isso. Público, fechou aqui mais um episódio de O Consciente com Douglas Costa. Espero que vocês gostem, compartilhem, nós vamos continuar nessa publicação semanal. Agradecer todo mundo do time aqui envolvido. Na produção a gente tem por trás todo o time da Sinapse e o nosso professor, o senhor A, que é produtor de raiz. Espero que esteja fazendo sentido para você. E se fizer, e se você curtir, compartilhe. A gente tem que ampliar a consciência de todo mundo. E fechou, seu Douglas. Show, Ari. Tamo junto, mano. Demais. Tchau, tchau. Foi muito bom. Tchau, gente.